Conheça a história da Matriz de São Vicente, uma das igrejas mais importantes para a fé católica no Brasil. A história da Matriz de São Vicente começa no dia 22 de janeiro de 1532, quando Martim Afonso, a pedido do rei João III, funda a Vila de São Vicente, na praia que nós conhecemos atualmente como Praia do Gonzaguinha. Porém, como toda vila, era necessário que ela tivesse 3 requisitos: o pelourinho, a casa de câmara e cadeia e a igreja matriz. Surge assim a história da primeira paróquia do Brasil. Embora estejamos já no 3º templo desta paróquia, sua história começa no dia da fundação da cidade, quando Martim Afonso constrói a primeira igreja, mas não era dedicada a São Vicente Mártir, mas sim Nossa Senhora da Assunção, embora também ela fosse chamada de Nossa Senhora da Praia pelos fiéis e moradores da vila. Mas infelizmente, a matriz de São Vicente da época não durou muito. Aproximadamente em 1542, a igreja e a vila foram destruídas por um suposto maremoto. A população então pede que os sinos e o pelourinho fossem resgatados, o que só ocorre 3 anos depois, em 1545. A segunda igreja data de 1559 e já era dedicada a São Vicente Mártir. A data foi comprovada através de inscrições encontradas nesta pedra durante escavações arqueológicas em 1880. Ela sofreu 2 invasões de piratas ao longo de sua história. A primeira de Thomas Cavendish, em 1583, que a danificou, mas não de maneira grave, diferente de von Spielbergen, que a destruiu completamente, deixando-a em ruínas. Elas foram usadas até 1756, quando o bispo Dom Antônio da Madre de Deus mandou demolir e construir a atual. Mas quem é São Vicente Mártir? Vicente, um santo da nossa Igreja Católica, nasceu e teve a sua vida em Saragoça, na Espanha, e ele, que era um dos braços direito do seu bispo da época, e pelo seu bispo ter alguns problemas na dicção, na sua fala, designou Vicente o pregador oficial daquela diocese, porque já pregava e já tinha esse dom do anúncio do evangelho para todo o mundo. Vicente, que sofreu até as últimas consequências pelo amor à igreja e pelo amor a Jesus Cristo. Foi martirizado, derramou o seu sangue, mas até o seu último respiro quis louvar e amar a Jesus. Daciano, seu algoz, dilacerou toda o corpo de Vicente, seus ossos deslocados, suas costas em carne viva, mas mesmo assim Vicente permaneceu firme e foi até o fim pelo amor a Cristo. Foi martirizado, derramou seu sangue e em todos os momentos louvava, sorria e bendizia a Deus. O terceiro e último templo construído data de 1757, conforme a inscrição que temos em cima da porta principal. Ele foi construído exatamente no local onde estava a segunda igreja e passou por inúmeras modificações ao longo de todos esses anos, sendo a maior no ano 2000. A primeira grande reforma que se tem conhecimento ocorreu em 1944, quando estas paredes na lateral eram revestidas em azulejos portugueses de 15 por 15 e este fundo de pedra não existia. Era revestido com uma tinta azul com azulejos portugueses. O piso da paróquia era feito de mármore. As lápides que aqui estão eram escondidas, estavam ocultas pelo piso. Porém, essa história mudou completamente em 6 de setembro de 2000. O incêndio, ela era muito bonita. Assim, o que eu lembro do teto da igreja tinham várias pinturas que até falavam que era de Benedito Calixto, mas acho que não tem essa certeza assim de que era de Benedito Calixto, mas era muito bonito. Lembro que na parte da nave tinha os 4 evangelistas. São Vicente estava bem no centro assim da nave, uma pintura de São Vicente.
nós assim esse teto aqui na frente, nós tínhamos a representação da Via Sacra com os numerais romanos. Basicamente isso, o teto era muito bonito, né? Nós tínhamos altares laterais, 4 altares laterais, né? Coração de Jesus, coração de Maria, em um outro ficava uma imagem de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora das Dores, e tinha mais uma outra imagem de Nossa Senhora também, acho que Nossa Senhora do Rosário, se eu não me engano. Eram 4 altares laterais, ele era de mármore, se eu não me engano, tinha uma escada, né, como se fosse uma subida a um altar, né? E assim, a igreja era muito, muito bonita, né? Aqui na frente, no altar, não muda muito, né? O altar-mor, ele continua com as suas características, né? E o que eu lembro, assim, é que na época do Padre Paulo, nós tínhamos uma parte que era de madeira que foi retirado e foi colocado azulejos, tipo azulejos portugueses, né? Basicamente isso, a igreja, depois do incêndio, ela foi tirado todos esses altares laterais, ficando 2 só, que pelo que dizem era originais, né, do início, e aí buscaram trazer essa lembrança do início, né, da igreja, do início da sua construção, né, com um pouco mais de simplicidade, claro, né? As pinturas de antes, elas não existem mais. Uma das provas desse incêndio, apenas a parte da frente das colunas foram refeitas. Atrás, como também na imagem de São Vicente, temos eles incinerados. Foi decidido que assim ficariam como forma de manter uma recordação do fato ocorrido. Nossa paróquia ela tem um rico acervo, mas 2 imagens que têm um significado muito grande para a nossa história. Esta do lado direito, que é de São Brás, que está presente desde a primeira paróquia na época que ela era dedicada a Nossa Senhora da Assunção. E esta, do lado esquerdo, de São Sebastião, lembrando que nossa paróquia já pertenceu à Arquidiocese do Rio de Janeiro quando não existia a Arquidiocese de São Paulo e nem a de Santos. Durante a reforma da igreja, quando foram trocar o piso, descobriram estas lápides. O que são lápides? Onde estão sepultadas algumas pessoas. Porque o que acontece? Na época do Brasil colônia, pessoas com posses eram enterradas nas igrejas ou ao redor delas. Isso é comprovado porque durante a gestão do ex-prefeito Tércio Garcia, em 2007, na construção do Boulevard Anônimo, foram encontrados restos mortais ao redor da igreja, o que foi constatado que este local era um espaço sagrado, um cemitério. Temos também estas lápides de padres ou pessoas que frequentaram a paróquia. Inclusive, embaixo de um dos bancos temos a lápide de um bebê com menos de 1 ano de vida. Esta imagem de Santo Antônio tem uma história muito importante. Ela é feita de barro cozido, por isso está preservada nessa urna, para evitar de ser danificada pela ação do tempo. Uma das primeiras imagens sacras de Santo Antônio do Brasil. Ela está aqui porque antigamente, na frente dessa paróquia, tínhamos uma capela de Santo Antônio, que foi demolida para a construção da praça. Esta imagem é de Nossa Senhora do Rosário, a qual todo paroquiano da Diocese de Santos tem uma devoção muito grande, pois ela é a nossa padroeira de nossa diocese. Além dessas históricas imagens, nós temos também esses 14 quadros da Via Sacra, que juntos, além de ornamentar nossa paróquia, ajudam-nos a entender um pouquinho do caminho de Cristo antes de sua crucifixão e morte, nos chamando à reflexão e acompanhá-lo nos seus passos rumo à sua crucifixão para a nossa salvação, para nos garantir a entrada no reino do céu. Estamos numa das partes mais históricas e importantes da nossa paróquia, o batistério. Nesta pia batismal foi batizado um dos primeiros santos brasileiros, Santo André de Soveral, ele que foi o protomártir brasileiro. Ele nasceu na cidade de São Vicente e morreu no estado do Rio Grande do Norte, juntamente com seus companheiros Ambrósio Ferro, Mateus Moreira e outros 27 companheiros mártires, regando seu sangue pelo amor na terra, pelo amor a Cristo, não renunciando de sua fé.
No nosso acervo, nós também temos essas 3 imagens que representam Santo Antônio, Nossa Senhora da Imaculada Conceição e São José. Todas elas pertencem à época do século XVII até o século XIX e persistem até hoje em nossa paróquia. Falar da Igreja Matriz, para mim, traz lembranças muito bonitas, né? Eu lembro que eu ia no grupo de oração de terça-feira com a minha mãe e eu ficava admirando aquele altar dourado, aquelas luminárias lindas, o teto era pintado, tinha pintura de anjos, era uma igreja muito, muito bonita, né? E aí, quando eu voltei em 2000, né, eu já ingressei no grupo de jovens, ela já estava fechada para obras, né? Mas mesmo assim o altar ainda estava do jeitinho, né, que eu tinha deixado, né, quando eu era criança. E aí, infelizmente, veio um incêndio que acabou, né, destruindo tudo. Então, eu sinto muita falta de como era a igreja antes, né? Aos poucos a gente, né, vê que o altar voltou, assim, está um pouco parecido de que era antes, mas ainda falta muito ali que traga, né, que seja como era antes, né? Então, sinto muita falta, né, de como que era. Ela era realmente uma igreja muito, muito bonita. Desde quando foi construída pela primeira vez, essa paróquia lidou com muitos momentos felizes, mas também momentos tristes. Mas não é por isso que nossa paróquia se abalou, a fé do povo de São Vicente não se abalou. Porque conforme está escrito em Mateus 16:18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Ventos vieram, sacudiram, tentaram apagar nossa história, mas não conseguiram, porque a Igreja Matriz é o sinônimo de uma história de fé e reerguimento.